O Renascimento da Imperatriz Maliciosa, da linhagem militar. Autor Qian Shanshaqi. Tradutora e revisora Eveline Evans. Capítulo 6. Seguindo o curso. Shen Qing olhou para sua mãe com um olhar de desconhecimento. Mesmo que não estivesse disposta, ela ainda manteve a boca fechada, obedientemente. Embora Shen Yue não entendesse o que havia de errado com as palavras de Shen Miao, ao ver a expressão nervosa de Shen Rouqin, ela percebeu o que estava acontecendo e, portanto, ficou em seu lugar respeitosamente e também não falou mais. As sobrancelhas da velha Shen Furen se apertaram. Embora tenha seguido o general Shen por tantos anos, ela não conhecia as intrincadas reviravoltas dos círculos oficiais, pois suas vistas estavam confinadas aos céus entre as quatro paredes dos pátios. Então, como ela poderia entender o significado por trás das palavras de Shen Miao? Ela só sentiu que Shen Miao tomou o remédio errado e a contradisse repentinamente e, portanto, sentiu-se ofendida e queria explodir de raiva. As palavras da pequena Xing não estão erradas. Hen Wanyu sorriu e interrompeu quando a velha Shen Furen estava prestes a atacar. Isso originalmente era um mal-entendido. Como as questões do salão principal se espalhariam para um pátio interior? Tudo isso foi uma coincidência. Sua Alteza, o Príncipe Jing, tem uma mente aberta e não colocaria uma questão tão pequena no coração. Foi tudo um mal-entendido. É uma pena que nossa pequena Cinco caiu na água. Você sofreu muito. A velha Shen Furen abriu a boca e ficou um pouco insatisfeita com a segunda nora que a interrompeu. Mas a família de Hen Wanyu era uma famosa família de comerciantes de Minqi e, muitas vezes, o custeiro diário vinha do subsídio da nora. Mesmo que ela não estivesse satisfeita, ela não poderia ofendê-la. Ela imediatamente murmurou friamente, mas não continuou. Shen Rouqin parecia estar ciente disso e também concordou com as palavras de Hen Wanyu. É exatamente isso. No futuro, Wan Er e Qin Er não devem mencionar essas palavras. Pequena Cinco caiu na água acidentalmente e, por coincidência, fora vista por Sua Alteza o Príncipe Jing. Existem coincidências no mundo. Ela sorriu para Shen Miao. Pequena Cinco, a velha Furen se sente angustiada por você e não estava realmente zangada. Shen Miao olhou para a mulher à sua frente. Shen Yue seguiu Shen Rouqin até que seus temperamentos fossem os mesmos. Shen Rouqin nasceu em uma família de estudiosos. Portanto, ela era uma beleza graciosa, geralmente suave e gentil ao andar ou conversar, e era bonita, mas não frívola. Essa mulher, com uma vibração literária, também era uma boa parceira, mas ela sabia o que aconteceria depois. No futuro, o Xiongnu veio pedir uma aliança de casamento e havia apenas uma princesa apropriada para a idade, An Yu. Shen Rouqin disse que Shen Yue era a mais velha e que um casamento também era uma aliança. Então ela estava disposta a casá-la com os Xiongnu. Mas Shen Yue não era uma princesa. Então Fu Shui conferiu um título a Shen Yue como princesa Yuehu, de modo que era justificável que ela estivesse em uma aliança de casamento com os dos Xiongnu. Mas, no final, quem se casou foi a sua An Yu. An Yu morreu no caminho do casamento, e a residência da princesa de An Yu foi dada à princesa Yuehu, em que era esperado que os príncipes Yuehu recebessem tudo de An Yu. Shen Miao fechou os olhos. Se alguém dissesse que Shen Rouqin não se esforçou neste contexto, a própria Shen Rouqin também não acreditaria. Mas Shen Rouqin já tinha chego a um acordo com Mei Furen, e o motivo principal
era deixá-la pensar que havia esperança, só para depois quebrá-la. O sorriso de Shen Roquin endureceu. A jovem fêmea que estava olhando para ela tinha aquele tipo de rosto redondo, olhos redondos, nariz redondo e, juntamente com uma aparência tímida, deixaria uma impressão de estúpida e tola facilmente. Mas agora era o contrário. Ela não sabia quando a aparência tímida desapareceu e foi substituída pela solenidade. Não era uma repentina tensão de seriedade, mas era uma leve sensação de distância. Houve um momento em que Shen Roquin sentiu-se repentinamente que a pessoa à sua frente não era a filha estúpida e tola da primeira casa, mas uma amante de status e poder mais alto, do tipo que faria estremecer as pessoas mais inteligentes e afiadas. No segundo seguinte, foi possível ver que a jovem virou os olhos. Acredito que a terceira Shen também sentiu que a pequena 5 não está errada. Por um momento, Shen Roquin ficou surpresa ao ver o descontentamento da velha Shen Furen, sentada em um nível mais alto, e dizer com relutância: seja como for, foi realmente muito descuidado a pequena 5 cair no lago. Como as poucas empregadas ao seu lado cuidam das pessoas, o irmão mais velho e a cunhada mais velha não estão do seu lado. Então as empregadas começaram a intimidar os senhores? De acordo com o que Shen vê, seria melhor substituir as criadas. A risada de Hen Wanyu escapou com um som de putz. Shen Roquin olhou para ela com raiva e um escárnio se formou nos lábios de Hen Wanyu. Ela, essa de Mei, parece uma pessoa instruída, mas seu coração é extremamente perspicaz. Esse tipo de palavra só poderia ser usada para enganar a tola Shen Miao. Ela provavelmente queria trocar as pessoas ao lado de Shen Miao. No momento em que Shen Yue também atingiu a idade em que alguém começaria a ser notada na capital, não importa o quão longe a reputação tola ou estúpida de Shen Miao se espalhasse, só em termos de status, Shen Yue não pode ser comparada à de Shen Miao. Afinal, Shen Xin ainda tinha o poder militar em suas mãos. No final, a terceira família também estava pronta para criar problemas. Shen Miao abaixou a cabeça. Por que a terceira Shen quer substituir Guyu e as outras, uma vez que foram escolhidas por papai e mamãe? Atualmente, existem muitas pessoas novas no pátio oeste. Apenas alguns dias atrás, um lote de empregadas de segundo escalão foi enviado e a quinta senhorita não reconheceu nenhuma. Se Guyu e o resto se forem, a quinta senhorita não saberá com quem conversar no pátio oeste. O sorriso de Shen Wanyu parou. No pátio oeste, Shen Xin e sua esposa não estavam na capital a maior parte do ano, e a maioria das criadas no pátio foi trocada. Havia o pessoal da velha Shen Furen, o pessoal da segunda casa e o pessoal da terceira casa. Mas como a segunda casa estava administrando toda a família, naturalmente havia mais pessoas da segunda casa. Se essas palavras não fossem ditas, seriam melhor. Pois, se isso fosse espalhado para as pessoas de fora, que a filha da primeira família não conhecia nenhuma empregada em seu próprio pátio, que intenções a segunda e a terceira família tinha? Mas não havia lógica de que uma cunhada mais nova pudesse interferir no pátio do irmão mais velho. Notas da tradutora.
Quer dizer que, por ela ser a esposa do irmão mais novo de Shen-Xin, ela não tem autoridade para passar por cima dele, por ser o irmão mais velho, mesmo que seja ela a administrar a casa. Seu cérebro começou a girar rapidamente. Enquanto ela sorria, olhou para Shen Rouquin, antes de dizer a Shen Miao: Sua terceira Shen está brincando com você. Guyu e as outras criadas são descuidadas e desleixadas, mas nós, da família Shen, somos benevolentes e não aguentamos fazer coisas tão desumanas. A pequena Cinco não deve ficar ansiosa. As palavras no final foram sufocadas por Shen Rouquin. Shen Yuebu olhou para a mãe e depois para Shen Rouquin, antes de bocejar. A velha Shen Furen estava ficando impaciente com sua segunda e terceira nora, quando viu a cena e disse: Já chega, é apenas uma questão trivial. Família do segundo filho, deixe o sétimo filho e depois dispensem. Tantas pessoas fazendo barulho me deixaram com a cabeça tonta. Ren Wanyu rapidamente levou Shen Yuebu para o sofá da velha Shen Furen e disse: Mãe, essa nora irá primeiro. O sétimo filho brincará obedientemente com a velha Furen. Shen Rouquin olhou para Shen Yuanbu e as duas mãos subiram para a barriga quando ela saiu lentamente de Rongjintang. A segunda casa tinha filhos homens e por isso eram muito apreciados pela velha Shen Furen. Embora ela tivesse a capacidade, Shen Yue ainda era uma filha. Seria bom se ela tivesse um filho. Na residência Shen, as coisas da primeira residência precisariam ser discutidas. E se ela tivesse um filho, pelo menos haveria partes iguais. Não como agora, deixando a segunda casa ter toda a vantagem. Além do mais, ainda havia um filho da primeira casa. Mesmo que ele seguisse Shen-Xin até a fronteira, quem saberia se ele voltaria para lutar por uma parte. Depois de muito pensar, Shen Rouquin levantou a cabeça e seus olhos pousaram na direção da pessoa que seguia em direção ao pátio oeste. A jovem fêmea usava um vestido bordado vermelho escuro. Ela sempre gostou de usar roupas coloridas. Além de não ter os pais do lado, ela não sabia como se vestir e sempre retratava uma aparência pouco sofisticada. Mas agora, a cor carmesim das roupas tornavam sua pele mais clara. Obviamente, ela ainda tinha a mesma aparência, mas o sentimento que ela passava era muito mais solene. E havia também um pouco de ar imponente. Já longe dali, Guyu disse suavemente: A saúde da jovem senhorita ainda não está recuperada. Por que a pressa de ir para a academia? Como a condição de sua saúde já foi explicada, não tenha pressa de as lições de casa serem concluídas. Seria melhor... Não! Shen Miao interrompeu suas palavras. Prepare a carruagem imediatamente. Claramente, não eram palavras duras, mas Guyu não sabia por que ela tremia e não se atreveu a perguntar mais.